Graça e paz, irmãos, amém? Alegria estar com os irmãos aqui, São José dos Campos, vem lá de Araçatuba. De Araçatuba estou 7 anos, né? Cidade da família do Kiko. Vocês sabem quem é o Kiko, né? Então é a cidade da família do Kiko. O presbítero Aparecido era o pioneiro da igreja lá em Araçatuba, né? A igreja de Araçatuba com 47 anos. E a gente tem a oportunidade de estar lá nos últimos 7 anos, abençoando e sendo abençoados com a presença dos irmãos ali. Estou na casa do Kiko, sim. Quando eu passo aqui, eu fico com ele, um tempo com ele. Somos amigos há 7 anos, já nos conhecíamos lá de Araçatuba e tenho uma grande amizade pelo nosso irmão, uma bênção para nós aí nessa caminhada em Araçatuba. Nesse tempo que passamos ali, sua família também. A família do Kiko é quase metade da igreja lá em Araçatuba, né? Então, é uma família bastante animada na igreja em Araçatuba. Nós estamos aqui, devemos estar aqui a partir de janeiro, na igreja de Jardim Satélite. Deus nos chamou e estaremos cumprindo a nossa missão a partir do mês de janeiro. Estaremos aqui com os irmãos na igreja de Jardim Satélite, então, portanto, devemos nos encontrar aqui em São José. Quero deixar aí também o desejo de ter um contato mais próximo com a igreja aqui da Central, de Reverendo Knight. Muito obrigado pelo convite, o conselho também por nos convidar para estarmos aqui juntos nesse tempo que passamos para conversar com aquele conselho ali. Trago a palavra de Deus, uma mensagem para os irmãos de fortalecimento da fé, essa data tão importante para nós que é os 500 anos da reforma religiosa, da qual nós fazemos parte. Vamos falar a respeito do que cremos. Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, começando com o verso de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, iniciando a leitura com o verso de número 7. E nós vamos lendo os versos seguintes. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 7 e seguintes. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos atinge nesta noite, com o mesmo Espírito que a escreveu, com a mesma intensidade do momento em que, Senhor Deus, esse texto foi deixado para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento.
Obrigado, Senhor Deus, porque na história da tua igreja, o Senhor nos dá a oportunidade de crer naquilo que o Senhor deixou para nós, até que o Senhor volte ou até que estejamos contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tive a oportunidade de, há 25 anos atrás, encerrar meu curso teológico, Seminário Presbiteriano do Norte, no Recife. Ali estive durante 4 anos estudando a palavra de Deus para ministrar à igreja do Senhor, trazer a palavra ao Senhor. Tive a oportunidade naquele tempo de, no final do meu curso, trabalhar numa congregação de Brasilite. Essa congregação era nos fundos de uma fábrica. E nos fundos da fábrica havia uma grande comunidade, né, que hoje chamamos de comunidade, mas era um grande favelão, né, com nenhuma estrutura urbana, com muitos irmãos necessitados, e uma daquelas casas, daqueles casebres, nós conseguimos ali, alguns irmãos que frequentavam a igreja sede, na região mais urbanizada, cedeu os seus fundos da casa. E eu tive a oportunidade, no último ano, de estar nesse trabalho, um trabalho com muitas dificuldades, com muitas famílias complicadas, com uma miséria instalada, com uma falta de tudo, com uma desestrutura social, familiar, e foi um desafio para um seminarista ter que encarar aquela cena e ter que pregar o Evangelho Salvador de Cristo Jesus e fazer com que aqueles irmãos recebessem a palavra de Deus e que vivessem pela fé em Cristo. Isso para mim me chocou bastante, porque não era próprio da minha lida diária, mesmo estando no seminário, mesmo enfrentando dificuldades com com aquelas pessoas que ali estavam, não era muito a minha praia. E aquele trabalho eu tinha a responsabilidade de ir na quarta-feira à noite e no domingo pela manhã. Quarta-feira à noite eu chegava um pouco mais cedo, pegava uma vassoura que tinha no canto lá, limpava aquela meia água, colocava os bancos ao redor daquele espaço ali de alguns metros quadrados, acendia a luz, pegava o meu violão, começava a tocar uns cânticos, e o pessoal vinha chegando, e ali, quarta-feira à noite, nós estudávamos a palavra juntos. Para minha surpresa, uma senhora chegava antes de mim, e ela se ajoelhava. Dona Francisca chegava, antes de eu começar a preparar o ambiente, se ajoelhava no canto, descalça, obesa, com muitas doenças, com muitas fragilidades, uma família destroçada, e ela chorava copiosamente, e ela balbuciava palavras, e aquilo dali começou a me incomodar, e até que eu cheguei um dia e falei com Dona Francisca, não tenho muito dinheiro, o seminarista não tem nada, não tem pouca coisa, mas tem alguns livros, eu estou indo embora do seminário, vou vender meus livros, e eu vou deixar um dinheiro com a senhora deve ter algum problema, alguma dificuldade, a senhora deve ter algum problema com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com a sua casa, a senhora não me fala, mas eu sei que a senhora tem algum problema, eu sei que a senhora tem alguma dificuldade, não é possível essa choradeira toda quarta-feira aqui, por nada. E a Dona Francisca levantou e falou assim, pastor, eu estou orando pelo senhor, é a única chance que eu tenho de eu ouvir a palavra de Deus. Eu não sei ler, eu não sei escrever, eu já não enxergo mais, e eu não tenho mais a possibilidade de receber nada de Deus, a não ser que venha da sua boca. E o Senhor vem toda quarta-feira aqui para falar da palavra de Deus. E a única possibilidade que eu tenho de ouvir a voz de Deus, dentro da minha limitação, é de quando o Senhor vem aqui pregar. Nem pastor eu era, e aquilo realmente caiu como uma luva para alguém que termina o seu tempo de estudos para pastorear alguém.
Irmãos, nós, na nossa limitação, não compreendemos o que nós cremos. Nós não temos a intensidade daquilo que cremos. Se nós tivéssemos um pouco da intensidade da fé que nos foi colocada no coração, nós viveríamos muito mais intensamente aquilo que Deus dispensou a nós. Quando alguns homens da história fizeram com que os textos sagrados que diziam que aquele que crê vive pelo aquilo que ele crê, e o justo viverá pela sua fé, na intensidade da palavra, nós podemos crer que aquilo que nós cremos é suficiente para nos conduzir em nossa vida. Aquilo que nós cremos é suficiente e não precisamos de mais nada para encher os nossos corações do que é necessário para viver no tempo presente. Nada substitui a força da fé depositada no coração daquele que crê. A intensidade disso, queridos, nos conduz em nossa realidade, em nosso mundo, em nossa vivência. Em tudo que fazemos, a fé deve conduzir a nossa vida. Para nós é muito fácil entender isso, porque temos todo o material, temos excelentes pregadores, tendo todos os meios de informação, mas para quem só tem a fé, e não tem nenhuma bagagem para lhe acrescentar, queridos, é um único recurso para a sua existência. Então a intensidade do justo viverá pela fé, durante esse tempo, encheu nossos corações com essa certeza, de que se acabasse tudo, ficando a fé, eu poderia viver intensamente a minha vida em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, queridos, fala exatamente disso. Ele diz que nós temos alguns presentes, e o texto anterior nos leva à presença, onde Paulo diz, olha, que bênção é esta nova aliança, esse novo elo que temos com Deus em Cristo Jesus. Nós não temos a dimensão dessa grandeza, nós cremos nisso, mas não temos a dimensão dessa grandeza. Que bênção é a presença do Espírito do Senhor, trazendo a liberdade para nós vivermos as nossas vidas, debaixo da sua graça e da sua misericórdia. É tão abençoador, que enche as nossas vidas e tira todas as trevas, e sobre as trevas resplandece a luz. Verso de número 6 do capítulo 6. Capítulo 4. Nós podemos viver com base naquilo que cremos. E Paulo está dizendo a esta igreja, olha, vocês são abençoados, porque vocês receberam de Deus, nesta nova aliança, nesta presença do Espírito, nesse resplandecer da luz, a capacidade de crer. E ele diz, aquele que crê, fala. Verso de número 13, eu criei, por isso que falei. Talvez você não tenha dimensão disso. Assim como eu não tinha dimensão disso, quando eu estava lá na congregação há 25 anos atrás. Estava falando porque meus professores haviam me ensinado. Estava falando porque o meu pastor disse, vá, você é vocacionado, vá para o seminário. Estava falando porque um conselho disse, pastor, que bênção, você vai ser um pastor, você vai servir a igreja de Deus. Estava falando porque gostei da teologia, e me desenvolvi muito bem com esses materiais, com todos os estudos. Estava falando porque a minha mãe uma vez me disse que, ela falou, olha, você foi consagrado a Deus para servi-lo. Estava falando porque fiz minha profissão de fé, fui batizado quando eu era criança. Estava falando porque fui o anjinho da peça de Natal. Vocês foram? Eu fui. Lá na igreja de Bangu, no Rio de Janeiro, minha mãe me colocou na frente da igreja, vestido de anjinho. Ninguém foi, eu fui, na minha época tinha isso, né? E ela falou, Gustavo, você fica aí, paradinho. Aí a peça se desenrolou,
Acabou a peça, minha mãe foi lá, me buscou e tirou, acabou a peça, pode sair daí, anjinho. Você não foi o anjinho de peça de Natal? Pois eu fui anjinho de peça de Natal. E eu me lembro desta cena, que coisa maravilhosa, na igreja de Bangu, poder ir lá na frente com umas asinhas nas costas, né? Essa cena nunca me saiu da mente, não sei como é que isso acontece, né? Mas algumas cenas não saem da nossa mente. Eu me lembro também, minha mãe ensaiava no coral, e a igreja de Bangu, talvez mesmo tamanho dessa, mas para mim era uma igreja imensa. E a gente sentava nos bancos da igreja, e o ensaio se prolongava, e eu dormia naquele banco. Só que para eu voltar para casa, era uma distância enorme, também com 6, 7 anos, era uma distância louca. E a fábrica Bangu tinha um muro que não acabava nunca. E a gente caminhava aquele muro, do lado daquele muro, durante longa jornada. Eu tive lá em Bangu esses anos, ano passado, e esse muro deve ter o quê? 2, 3 quadras, mas para mim era uma distância imensa. Eu falei, meu Deus, só isso daqui? 2, 3 quadras? Hoje é um shopping center, né? Mas o muro devia ter 2, 3 quadras. Eu olhava para aquela porta da igreja, e era uma porta imensa de vidro, e tinha uma escadaria para chegar até a porta. O reverendo Dante Samento de Barro ficava parado na porta, e eu achava o reverendo Dante enorme. E eu subia aquela escadaria, e quando eu olhava para a porta, quase eu caía para trás. A porta é um pouco maior do que essa, talvez alguns centímetros maior que essa. E o reverendo Dante tinha 1,60 m. E a escadaria tinha 6 degraus. Queridos, a nossa dimensão de vida é estranha, não é? Como é estranho, né? E eu olho para aquela cena hoje e falo, meu Deus, como eu tinha uma visão estranha do mundo quando eu tinha 6 anos de idade. O que você crê? A pergunta de hoje é o que você crê? O que te anima quando você crê? O que está no seu coração que anima você a crer? Hoje existem muitas estratégias para se animar alguém a crer. Mas a palavra para mim ela é muito clara a respeito daquilo que nos anima a crer. E aquilo que eu creio me anima de tal maneira que eu tenho que falar para as pessoas. Assim como Paulo diz, olha, porque eu criei, eu tenho que falar. Eu não consigo me silenciar, porque aquilo que está no meu coração é maior do que eu mesmo. Ele diz, aquele que crê, fala. Aquele que teve e comunica. Mas o que te anima a crer? Meu querido irmão, o que me anima a ser pastor, o que me tirou do seminário para ir para uma igreja, para servir irmãos em Cristo Jesus, muitos chatos, muitos cansativos, muitos que não dão a menor importância para aquilo que eu falo, muitos que deveriam estar me impulsionando, estão tentando puxar no meu tapete, muitos que deveriam estar orando por mim, estão fazendo fofoca a meu respeito. O que me anima a ser membro desta igreja? A reunião de pecadores, né, irmão? O que me anima a ser membro dessa igreja? O que me anima a crer? Queridos, e o texto fala isso claramente para nós. Ele diz exatamente o que me anima a crer. Em primeiro lugar, ele deixa bem claro que esse grande tesouro não estão em vasos de ouro. Vamos começar por aqui. Mas eles estão em vasos de barro. Já pegou um vaso de barro? Já viu a fragilidade dele? Pois é, esse grande tesouro
essa nova aliança, essa relação que temos com Deus em Cristo, essa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e esse resplandecer da luz que brilha e nos ilumina, que é a glória de Deus, estão em vasos de barro, são perecíveis, vão se quebrar e vão ser jogados fora. Não vão permanecer para continuar, para contar essa história. Eles vão se quebrar e vão ser dispensados. O grande tesouro, queridos, está dentro de frágeis recipientes. A gente vai chegando a uma certa idade, e eu jogava futebol. Sempre joguei futebol. A igreja de Brasília, a igreja onde eu cresci, tinha uma quadra no fundo. Sempre gostei muito de jogar a bola, mas o tempo foi passando, e eu continuei jogando. Arrebentei um joelho, arrebentei o outro joelho, fiz uma cirurgia, fiz uma segunda cirurgia. Hoje, para jogar bola está meio difícil, jogar futebol está meio difícil. São estruturas extremamente frágeis, né? Ainda que eu tente fazer isso escondido da minha esposa, né? Ela não saiba. Quando eu chego em casa, eu vou direto para a farmácia, pegar os remédios, para conseguir dormir, para continuar até o dia seguinte, para que as dores passem. Esses somos nós, frágeis, em nossa estrutura, em nossa capacidade de reservar em nossa mente espaço para aquilo que cremos, para aquilo que depositamos a nossa fé, a nossa crença. Agilidade para ir e vir, agilidade para encadear nossos raciocínios, nossos pensamentos. Mas a pergunta continua: o que nos faz crer? O que nos anima a crer? Não são as belezas oferecidas pela essa vida que vivemos, mas pelo contrário, aquilo que Deus tem para nós. O texto fala que, em primeiro lugar, eu creio no poder de Deus, verso de número 7. Você quer se animar, meu irmão, na fé? Você quer viver intensamente a fé? Você quer continuar crendo e por isso falando? Em primeiro lugar, creia no poder de Deus. Um poder que não é dado a nós, é só de Deus. E alguém gosta de manietar tal poder e dizer que é detentor do mesmo. Ninguém é detentor do mesmo, somente Deus. E só na mão dele está todo o poder. Você crê no poder de Deus e isso deve animar você. Você crê que Deus é poderoso, isso deve mover a sua vida. Nós cremos, igreja, que Deus tem todo o poder no céu e na terra, por isso estamos aqui hoje, saímos da nossa casa, porque nós cremos que Deus é poderoso. Deus nunca abriria a mão de uma gota do seu poder para quem quer que seja nesse mundo. Por mais hábil que seja o homem, ele se limitará a reconhecer que todo o poder pertence a Deus. Eu creio no poder de Deus. Você quer animar a sua vida? Você quer viver a sua vida com a motivação certa? Você deve crer no poder de Deus, porque Ele te move. Meu querido e minha querida irmã, estamos todos vivos. Chegamos todos aqui esta noite. Poderíamos não estar aqui, bastasse que o nosso coração parasse de funcionar. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu consegui chegar aqui até esta noite? Porque Deus não parou o meu coração. E esse coração só está batendo por quê? O poder de Deus o mantém funcionando. Nossa vida só está sendo vivida hoje, aqui e agora, porque Deus diz, no seu poder,
viva. A hora que Deus retirar esta ordem, nenhum de nós aqui chegará. Quando nós queremos no poder de Deus, queridos, podemos ser atribulados, podemos estar perplexos, podemos ser perseguidos e até vir ao nosso coração o abatimento, mas isso não nos desanima, pelo contrário, continuamos motivados a crer, porque essa motivação não vem das circunstâncias do nosso coração, mas tão simplesmente do Espírito Santo que em nós habita. Algumas pessoas acham estranho quando fatos negativos da vida impulsionam e motivam o crente. Nossa, que coisa estranha, né? Algo que deveria ter abatido alguém, ter feito alguém entrar no buraco da vida, se motiva a levantar, lavar o rosto e continuar a sua vida para a glória de Deus. Você e eu, nós cremos, assim como Lutero, como Calvino, como John Hus, todos creram. Nós continuamos crendo no poder de Deus. Não bastasse o poder de Deus, queridos, nós cremos também em uma nova vida, verso de número 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós cremos em uma nova vida. Nós cremos que esta realidade não é o fim de todas as coisas. Nós cremos que a eternidade está preparada para nós. Nós cremos, queridos, que nós somos cidadãos da glória e não cidadãos da terra. Nós estamos passando um tempo aqui que, no contar da eternidade, é um estalar de dedos. Mas nós cremos que estamos passando esse tempo aqui, nos preparando e cumprindo a nossa missão como povo de Deus. Estaremos na glória eternamente. Não desanime, meu querido. Eu criei, por isso falei, diz Paulo. Se você crê na vida eterna, bastasse a esperança da glória, para estarmos plenamente motivados a viver esses segundos dentro da eternidade, que é a nossa vida aqui na terra. Apocalipse capítulo 21 fala a respeito do novo céu e da nova terra, mas ele também diz que as primeiras coisas passaram. Quando ele diz que as primeiras coisas passaram, ele está dizendo, olha, aquele que se apaixonou pela terra não vai gostar muito da eternidade. Aquele que gostaria de ficar na terra, nas estruturas passageiras dessa existência, não vai gostar muito de estar na glória. Porque na glória as coisas serão eternas. A nossa realidade será eterna, o nosso viver será eterno, e a presença de Jesus será eterna. Eu creio em uma nova vida. E você crê em uma nova vida. E o justo viverá por aquilo que ele crê. E o crente viverá por aquilo que ele crê. Não bastasse o poder de Deus em uma nova vida, nós cremos também no amor de Deus, verso de número 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. E eu queria que você gravasse esse verso no seu coração. Nós estamos falando de 500 anos de reforma religiosa, de um justo que vive pela fé, baseado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca deve esquecer que tudo que existe, existe porque
Deus te ama, e você crê no amor de Deus para com você, como Deus te ama de tal maneira, de uma maneira especial, de uma maneira única, de uma maneira intransferível, que Ele deu o seu próprio Filho, para que morresse na cruz por você, e te desse uma nova vida, e que abrisse as portas do céu para derramar no seu poder a sua graça, sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que o amam. Queridos, nós cremos no amor de Deus, isso deve nos animar. Isso deve nos colocar para frente. Isso deve levantar a nossa motivação de viver. Isso deve nos dar uma dimensão mais alta de existência. Eu devo olhar mais para aquilo que Deus está nos proporcionando na fé que foi colocado no meu coração. E Deus está dizendo: todas as coisas existem porque eu te amo. A palavra de Deus está falando para mim e para você. Que Deus nos ama de tal maneira, de uma maneira tão especial. Você crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. Pastor, você crê numa nova vida? Sim, pastor, eu creio numa nova vida. Você crê no amor de Deus para com você? Sim, eu creio no amor de Deus, que Deus me ama. Portanto, conclua e leia o verso 16. Ele diz o seguinte: por isso não desanimamos. Não é porque as coisas estão boas, não é porque todo mundo está sorrindo para você, não é porque você conquistou um grande emprego, ou comprou uma bela casa, ou comprou um belo carro, não é porque todas as coisas vão bem do ponto de vista terreno, não é porque você passa os dias mais rindo do que chorando, não é porque tudo está positivo, mas é porque você crê. Você crê no poder de Deus. Você crê numa nova vida. Você crê que Deus te ama. E isto é suficiente para nós, igreja. Nós não desanimamos, queridos, porque pode vir a tribulação, verso de número 17. Pode vir o desgaste físico, psicológico, moral, de uma sociedade corrompida. Mas o Espírito renova dia a dia o meu crer. Ele coloca no meu coração uma convicção que vem do alto. Pare de olhar para as coisas temporais. Comece a olhar para as coisas eternas. Tire os olhos do chão. Olhe para um lugar mais alto. Coloque o seu foco naquele que pode te dar a plena certeza de fé. Eu volto na Dona Francisca, e eu saí naquela quarta-feira, pedindo a Deus para não ser pastor, porque eu não queria ser aquilo. Eu não conhecia o coração humano, eu não conhecia nada daquilo que eu havia estudado. Eu falei: Senhor, para quê esse soco que eu levei aqui agora?
E eu realmente estava decidido a repensar o meu conceito de fé. Porque tudo que eu aprendi não tinha trazido ao meu coração a dimensão do crer, do ponto de vista de Deus. Eu tinha toda a teoria, muito bem elaborada, mas eu precisava da Dona Francisca, e Deus usou a Dona Francisca para dizer, olha, é isso daqui que é crer. Isso aqui que é viver pelo Evangelho. Isso aqui que é confiar em Deus. Isso aqui que é depender de Deus. Isso aqui que é viver pela graça. Isso aqui que é viver pela misericórdia. Quando todos os recursos que eu tenho, que você tem, forem jogados no lixo, o que sobra? Querido, sobra a fé. E a fé é suficiente. A fé é suficiente para você crer no poder de Deus, para você crer numa nova vida com Cristo e para você crer que Deus te ama. Que Deus te ama. Que Deus abençoe a sua palavra, amém?